Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Projeto Integrador, Licenciaturas 2021, Grupo 4N2, Polo Heliópolis. Integrantes: Deise da Silva Campos, Dorothy Mendes da Costa, Jéssica Bianca de Souza, Vânia Alves Coelho Costa e o nosso orientador, André Luiz Avelino. Título: As dificuldades no ensino-aprendizagem geradas por inadequação metodológica nas aulas de matemática para alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 2 nas aulas remotas. Ao realizarmos questionário online com alunos entre 13 a 14 anos do 8º ano do Fundamental 2, com a finalidade de identificar quais disciplinas os alunos tinham mais dificuldades de aprendizagem, cerca de 50% dos alunos que responderam ao questionário relataram que a matemática continua sendo a disciplina que eles possuem mais dificuldades, e evidenciou-se que tais dificuldades são decorrentes dos métodos utilizados pelos professores ao ministrarem aulas que são cansativas e mecanizadas. Por conta disso, o objetivo deste projeto é evidenciar quais fatores levam às dificuldades do ensino-aprendizagem da matemática nas aulas remotas e procurar alternativas para auxiliar professores e alunos nessa difícil tarefa de ensinar e aprender, pois entendemos que a matemática é fundamental para a formação do indivíduo em meio à sociedade e alguns aspectos da realidade são só possíveis de compreender somente com a aplicabilidade dessa disciplina no dia a dia. Tais dificuldades são oriundas de diversos fatores, tais como a defasagem escolar, que é a distância do que o aluno sabe do que ele realmente deveria saber, ou por meio de desinteresse ou falta de atenção, que está relacionado ao mito de que foi criado, que a matemática é difícil e somente os mais inteligentes vão conseguir aprender, ou pela ausência de pais responsáveis na vida acadêmica do educando, pois sabemos que o desenvolvimento deles vão além da escola, pois somente trabalhando em conjunto com casa e escola obteremos uma aprendizagem significativa e satisfatória. Por fim, ressaltamos que muitos docentes acabam colocando a culpa dessas dificuldades somente nos alunos, porém sabemos que isso não é de toda a verdade, pois essas dificuldades estão diretamente ligadas à inadequação metodológica do ensino, pois alguns docentes apenas repassam conteúdo e orientam os alunos ao uso de tecnologias, tais como o uso de calculadoras, para resolver cálculos simples, limitando assim os alunos a raciocinar por conta própria, impedindo-os de aprender verdadeiramente. Propusemos trabalhar com a modelagem matemática para colaborar com o ensino da matemática. Como fundamenta Rodney Basanese, a modelagem é um processo dinâmico utilizado para a obtenção e validação de modelos matemáticos. É uma forma de abstração e generalização com a finalidade de previsão de tendências. A modelagem consiste essencialmente na arte de transformar situações da realidade em problemas matemáticos, cujas soluções devem ser interpretadas na linguagem usual. Ou seja, a modelagem tentará trazer a matemática para a realidade do educando, fazendo compreender que essa disciplina vai além da escola, pois a matemática está inserida em coisas simples, como compra de produtos de supermercados, cálculo de descontos e juros em compra de consumo, auxiliando-o a raciocinar e pensar na matemática, não somente em calcular, mas vivendo-a verdadeiramente, facilitando seu aprendizado. Agora que já sabemos o que é modelagem matemática, criamos um plano de aula que foi criado para auxiliar o docente com as aulas, preparando uma aula interativa, criativa, colocando o aluno como protagonista, utilizando a modelagem matemática para despertar a curiosidade e tornar a aula mais atraente e interessante, tentando resolver problemas voltados à realidade do aluno. A aula terá duração de 50 minutos. Temática da aula: noções de porcentagem, regra de 3 simples. O objetivo é explorar a criatividade do aluno e o fazer raciocinar sem utilizar tecnologias. No primeiro passo, o professor vai formar grupos e mediar debates para entender quais situações do cotidiano eles gostariam de trabalhar, coletando sugestões de atividades, como, por exemplo, a análise dos dados de conta de consumo, compra de roupas e eletrodomésticos à vista ou a prazo, cálculo de descontos utilizando a porcentagem. Ele irá fazer uma breve revisão de regra de 3 simples, porcentagem, cálculo de descontos e aumento, cálculo de juros simples. No segundo passo, ele vai solicitar aos alunos com antecedência para trazer materiais como os folhetos promocionais, contas de água ou luz para calcular o percentual de aumento ou redução baseado no histórico de consumo, revistas de jornais e qualquer material que dê para trabalhar com cálculo de juros e descontos. Simular a compra de um eletrodoméstico como a roupa, à vista e a prazo com juros simples e possíveis descontos.
No terceiro passo, ele vai desenvolver um raciocínio lógico e entender as operações matemáticas de juros e porcentagem com o intuito do aluno tomar a melhor decisão na compra de produtos ou análise de dados em meios diversos. O quarto passo, ele irá avaliar a participação na sala de aula e o entendimento dos exercícios. E o critério disso tudo é a memorização de cálculos e resultados. Para colaborar com a nossa ideia do nosso projeto, deixamos aqui o pensamento de Paulo Freire, em que ele diz que o processo de ensinar não é o de apenas transferir conhecimento, mas sim de criar condições e possibilidades para a produção ou para a construção do conhecimento. Nas nossas considerações finais, esperamos ter auxiliado alunos e professores, pois somente em conjunto conseguiremos reconstruir métodos de ensino-aprendizagem que colaborem com a verdadeira absorção do conhecimento, já que a matemática é essencial na formação do indivíduo. Por fim, ressaltamos que nossa intenção aqui não é apontar culpados, mas sim procurar soluções para o verdadeiro aprendizado. O trabalho do professor nunca se encerra e o sucesso da própria educação não tem uma receita pronta, pois é preciso somar sempre, estar atento e aberto a enfrentar novos e imponentes desafios. A tarefa é gigantesca, mas em vez de assustar, deve provocar em nós um espírito investigativo, inovador e destemido que é do próprio bom educador.